Então, olha só, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho no Brasil. Nós já vimos várias vezes sobre isso e como eu já falei para vocês, muitas vezes a aula de história se liga com a aula de geografia, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de história, mas que os tipos de trabalhos entram também em geografia, por conta da indústria, por conta das fazendas. Então, isso se torna um pouco mais de geografia, tá? Então, por quê? Porque a gente pode ver na geografia os mapas com as fazendas, né? A expansão territorial, os tipos de solo, enfim, né? Se é urbano, se é rural. E aí a história do Brasil também já entra na parte mais da matéria história, tá? Então, uma liga a outra, tá bom? Então, vamos lá. O trabalho no Brasil. A história do trabalho no Brasil é marcada pelo longo período de escravidão e pela inserção da mão de obra imigrante para o trabalho nas fazendas de café e na indústria do início do século XX. Então, lá, quando foi descoberto o Brasil, né, teve a escravidão dos índios, depois nos navios foram trazendo os outros escravos de outras regiões, como o da África, os negros, né? Então, isso fez com que já se iniciasse uma história do trabalho no Brasil. Aí, até que então, a escravidão foi abolida, né? Não existiu mais escravidão, porque existiu a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. E aí, agora, o que eles iam fazer? Como que eles iam ter esse trabalho? Como que eles iam ter essas pessoas trabalhando para eles, né? Eles não iam trabalhar, porque é um lugar muito grande. Então, eles começaram a o quê? Pegar os imigrantes, né? E esses imigrantes, a maioria das vezes, trabalhava nas fazendas de café. Então, o trabalho escravo predominou no início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolido. A população escravizada, negros, africanos e indígenas, não recebia pagamento nem tinha qualquer direito. O longo período da escravidão no Brasil atrasou o desenvolvimento político, social e econômico do país, com reflexo até hoje na sociedade, né? Então, esse trabalho não tinha direito nenhum, né? E isso, em outros países, a escravidão foi abolida há muito tempo. E no Brasil, como o Brasil é um país que foi descoberto bem antes, bem depois, desculpa, de Portugal, por exemplo, então Portugal foi abolido bem antes, tá? Então o Brasil meio que se atrasou politicamente, socialmente e economicamente por conta do trabalho. Então, se eu recebo, eu também vou gastar o meu dinheiro. Então, isso traz economia para o país, né? Então, eu sou professora, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, mas eu vou ajudar quem? Eu vou ajudar o dentista, eu vou ajudar o advogado, eu vou ajudar o dono do mercado, porque eu tenho dinheiro e eu posso pagar. Então, essa economia não pega somente o trabalhador e o dono da fazenda, pega todos, tá? Então, isso atrasou, porque o Brasil não tinha esse trabalho, só escravos. O trabalho livre também ocorria em menor proporção, desde a colonização em diversas funções da lavoura e na mineração, por exemplo. Ele passa a ser regulamentado no final do século XIX, no contexto de incentivo à imigração europeia. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho nas cidades se desenvolveram com maior intensidade e vários direitos trabalhistas foram conquistados. Então, a partir do século XX, que começou a ter essas indústrias, né? Então, tinha fazenda, eu tenho a semente do café, como que eu vou fazer ele virar pó? Então, existiu as fazendas. As fazendas não, desculpa, as indústrias. E para ter as indústrias, precisava de pessoas para trabalhar. E aí começou a surgir os direitos, né? Quais são esses direitos? Você trabalha e eu te pago um salário proporcionado àquilo que você merece, além das condições de trabalho, né? Então, se você não fizer, você não vai apanhar igual um escravo, né? Então, você vai ser mandado embora, talvez, enfim. Então, os direitos foram conquistados também junto com a indústria. Então, agora vamos ver os tipos de trabalhos. De modo geral, as diversas atividades de trabalho devem ser organizadas em formais e informais. O trabalho formal é aquele legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho, há pagamento de impostos, taxas, os direitos trabalhistas estão garantidos ao empregado, como salários, férias e licença maternidade. Na década de 1940, o governo do Getúlio Vargas, com o crescimento da atividade industrial,
As leis que garantiam direitos trabalhistas foram organizadas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Em 1943, que resultou na criação da carteira de trabalho, assim, a pessoa empregada, com base na assinatura da carteira de trabalho, passava a ser considerada um trabalho formal, realizando determinada jornada de trabalho e recebendo um salário. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. O emprego formal é aquele que eu tenho um documento de que eu vou ter todos os meus direitos. Qual é esse documento? É a carteira de trabalho. Esta carteira de trabalho existe até hoje. Então, se eu tenho um trabalho e a minha carteira está assinada pelo meu empregador, que é o dono do lugar, o meu chefe, o que vai acontecer? Eu tenho todos os direitos. Por exemplo, se eu ficar grávida, eu vou ficar um tempo sem poder trabalhar, mas eu vou continuar recebendo e ele não vai poder me mandar embora, porque eu tenho esse direito. Esse direito foi conquistado durante a história dos empregos. 13º, depois a gente recebe um valor mensal. No Brasil, os salários são pagos mensalmente, tá? E aí tem o 13º. Então, o ano tem 12 meses. O 13º é o 13º salário. Então, é um salário a mais, além do seu salário mensal. Então, geralmente, esse 13º é pago no final do ano, tá? Com uma bonificação, né? 13º. As férias também, quando eu tô de férias, eu não fico sem receber, eu recebo. Então, tudo isso foi construído aos poucos, conquistado esses direitos trabalhistas, tá? Então, esse direito trabalhista chama CLT. Então, quem tem o registro é um trabalho formal. Então, se eu sou um trabalhador formal, eu tenho uma carteira registrada, tá bom? As pessoas podem ser contratadas e trabalhar em empresas, instituições públicas ou particulares. Há também aqueles que exercem atividades econômicas por conta própria. São os chamados trabalhadores autônomos, advogados, feirantes, médicos e pedreiros. São exemplos de profissionais que costumam trabalhar como autônomos. Então, o autônomo ele trabalha por conta própria, ele não tem um chefe, né? Ele vai lá e eu sou um pedreiro, eu vou lá, faço a obra lá e alguém me paga, tá? Então, ele não tem um chefe fixo, ele não tem uma carteira registrada. Ele é um trabalhador autônomo. As atividades em que não há vínculo com o empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas são consideradas atividades informais. Muitas pessoas trabalham nessas condições devido às dificuldades de encontrar emprego com carteira assinada. Inclusive, muitos trabalhadores autônomos são considerados informais, os trabalhadores autônomos que não pagam impostos regulamentados por lei. Tá? Então, uma manicure que vai vai na casa da pessoa fazer a unha. Né? Ela não tem um salão, ela não foi contratada. Então, como que ela faz para ter esses direitos, como licença maternidade, enfim? Ela tem que pagar os seus impostos separadamente. Então, quem tem um trabalho formal, que tem uma carteira de trabalho, o empregador, que é o chefe, vai pagar metade dos seus impostos e o empregado paga as outras metades, tá? Então, por exemplo, a professora, eu recebo um salário. 15% desse meu salário vai para impostos. Desculpa, é 14%, que agora o governo aumentou, né? Antes era 9%, depois foi para 11%, agora foi para 14% do meu salário todinho vai para os impostos, tá? Então, esses impostos que me garante eu ter alguns direitos. Mas isso é descontado no meu salário, não é dado de graça, tá? E assim, eu sou uma profissional formal. E quem é informal tem que pagar todos esses impostos separadamente, tá? Então, não tem carteira assinada, mas tem que pagar os impostos para ter esses direitos, tá? Então, aí tem uma figura do Natal, né? Em épocas como o Natal, devido ao aumento do consumo e maior oferta de trabalho temporário, há informalidade. Na foto, consumidores circulam em rua comercial no município de São Paulo, onde há também camelôs e vendedores ambulantes. Essa foto foi tirada em 2020 e tá aparecendo ali a 25 de março, né?
Bom, vamos lá. No meio rural brasileiro, grande parte das atividades é realizada informalmente. Por exemplo, são comuns os acordos verbais para o trabalho da colheita em determinada época do ano. Depois, os trabalhadores são dispensados. O trabalho doméstico, então a gente já falou do trabalho informal, já falou dos trabalhadores autônomos e já falou dos trabalhos formais, tá? Agora vamos no doméstico. Geralmente é realizado de maneira informal, como é o caso de diaristas, que limpa a casa, tá? Porém, também pode ser realizado formalmente, como pagamento de salário e garantia de direitos. Realizado em milhões de lares brasileiros, o trabalho doméstico é um dos fatores da dupla jornada. Na dupla jornada de trabalho, as pessoas exercem suas atividades de trabalho remunerado, ou seja, pago, em um período do dia e realizam as tarefas domésticas em outro. Então, quando fala assim lares, né, a gente vê em casa. Então, muitas vezes eu tenho um emprego onde eu sou registrada, onde eu tenho a minha carteira de trabalho, porém eu faço um biquinho ali informalmente. E tem também aquelas pessoas que trabalham um dia inteiro, chega em casa e ainda tem o trabalho exaustivo de limpar a casa, de cuidar da família, cuidar dos filhos, né? Então, tudo isso também é considerado um trabalho doméstico, tá bom? Então, agora vamos à pergunta. O que caracteriza trabalho informal? Converse com os colegas e professor e depois registre a resposta abaixo. Tá? Então, vocês vão registrar no livro de vocês mesmos. Então, o que caracteriza o trabalho informal? Nós conversamos sobre o trabalho formal e informal. Então, o informal é aquele que não tem uma carteira registrada, né? Que geralmente são trabalhos autônomos e trabalhos domésticos. Tá bom? Então, agora responda com as suas palavras. O que você acha que é um trabalho informal? Então, trabalhe os setores da economia. O professor Rodrigo comentou sobre isso, né, nas suas aulas lá no Centro de Mídias. Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui e também vocês aproveitam e acompanham no livro de vocês, né? Porque é um assunto destinado para o 5º ano e olha aí, dentro do livro de vocês. Então, vamos lá. O que seriam esses setores, né? Os setores são os tipos das atividades produtivas. Então, o que são essas atividades produtivas? Que produz algo, tá? Então, vamos lá. Você viu que existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Então, vamos ver o que cada um produz, ok? Então, o setor primário. O setor primário da economia é formado pela atividade agropecuária, agricultura e pecuária, e pelo extrativismo, mineral, vegetal e animal. Esse setor abrange as atividades que exploram os recursos naturais e as que geram as matérias-primas para as indústrias. O trabalho nesse setor passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, ele emprega também as técnicas tradicionais quanto as modernas. Então, o setor primário é essa parte de plantação, né? Essa parte agrônoma, né? Onde existe animal, tanto verduras, frutas, plantações. Só que mesmo ela sendo primária, ela recebe, né, essas técnicas modernas de hoje em dia. Quais são essas técnicas modernas de hoje em dia? Né? São os maquinários, existem tratores imensos, né? Olha até esse desenho aí, né? Que está mostrando aí de irrigação. Então, existem máquinas para regar, máquinas para tirar os produtos, fora que tudo isso chega em algum lugar, né? E existem máquinas e máquinas para fazer todo o trabalho e é substituído muitas vezes o homem. Então, o homem muitas vezes vai ser substituído pelas máquinas, né? Como já está acontecendo no setor primário. Tá? Mas ele é esse setor da agropecuária, tanto animal, como vegetal, como mineral, tá? Essa parte da agricultura. Setor secundário. O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e principalmente a indústria. Nele, a matéria-prima obtida no setor primário é utilizada para a fabricação de diversos produtos. A indústria nasceu no século XVIII, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial.
Diversas atividades que antes eram realizadas apenas artesanalmente passaram a ser executadas com o uso de máquinas. Com o avançar dos séculos, as indústrias se modernizou pelo aprimoramento das técnicas e das máquinas. Com isso, ganhou velocidade e eficiência na fabricação de produtos. No entanto, as máquinas não executam o trabalho sem ajuda humana. Por mais avançados que sejam, eles necessitam de manutenção e de pessoas que as operem em controle. Né? Então, foi o que eu falei. Muitas vezes o homem é substituído, mas mesmo assim a máquina não trabalha sozinha. Ela sempre tem algum ser humano trabalhando por trás dela. Tá? Então, o setor secundário é essa parte mais de indústria, por exemplo, leite, né? Ele vai sair lá da vaquinha, do setor primário, ele vai passar pelo setor secundário, vai passar por diversas indústrias, né? Nessas máquinas, até ser processado e colocado dentro de uma caixinha. Colocado diversas químicas, né? Produtos não muito saudáveis para a gente, né? Por isso que não é tão bom a gente se alimentar de produtos industrializados, mas é assim que funciona, né? Porque é mais fácil de guardar o leite, senão estraga. Nós já conversamos sobre isso também. Bom, voltando. Setor secundário, então, é essa parte mais das indústrias, tá bom? Das máquinas. Então, vamos para o setor terciário. Então, o setor terciário é constituído pelo comércio e pela prestação de serviços. Atualmente é o maior setor da economia brasileira e é o que concentra a maioria dos trabalhadores do país. O setor terciário representa a última etapa do processo produtivo, ou seja, o que é produzido nos setores primários e secundários chega ao consumidor por intermédio dos setores terciários. O comércio é o setor responsável pela venda das mercadorias. Até poucos anos atrás, o comércio realizava praticamente todas as vendas, quando o consumidor se dirigia até a loja e comprava pessoalmente o que desejava. Hoje é muito comum compra e venda de livros, móveis, eletrodomésticos e outros bens pela internet. Esse ramo do comércio é conhecido como comércio eletrônico. O setor da prestação de serviços é muito amplo. Ele envolve atividades ligadas às áreas da educação, saúde, serviços bancários, turismo, comunicação, de muitas outras áreas. Atuam nesse setor profissionais como professores, médicos, dentistas, taxistas, advogados. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse setor tem ampliado cada vez mais na sua área de atuação. A tecnologia da informação, TI, é um exemplo de serviço muito requisitado atualmente, devido ao grande crescimento da informática no dia a dia das pessoas e das empresas. Então, vamos lá. O que é esse setor terciário? O setor terciário passou lá da agropecuária o leitinho. O leitinho saiu da vaquinha, ele vai para onde? Para o setor secundário, lá na indústria, lá na fabricação do leite. Né, no processamento, até virar a caixinha de leite chegar aonde? No setor terciário, que é o quê? Esses caminhões que levam, né, da indústria até o mercado, é o próprio mercado, né, o comércio. Esse comércio está se ampliando também como comércio eletrônico, principalmente agora nessa época de quarentena, né? Hoje em dia dá para eu comprar uma alface, né, pela internet e alguém vem e traz para mim. Então, tudo isso é terciário, tá? E agora, essa tecnologia, olha onde estamos, né? Dentro de uma aula online, olha como é útil essa tecnologia, essa internet, cada dia mais, tá? Então, agora vamos... Também, esse setor terciário é a prestação de serviço. Então, se eu presto algum serviço a alguém que não seja lá dentro da minha fazendinha, produzindo leitinho, nem na indústria, se eu prestar um setor para alguém, um serviço para alguém, isso também é terciário. Então, como a minha profissão como professora, como um médico, como um bancário, um advogado, tudo isso é do setor terciário. Então, se não for da agropecuária, se não for da indústria, é o terciário, tá bom? Então, agora vamos à pergunta.
Por que uma pessoa que trabalha como vendedora em uma loja de roupas é considerada trabalhadora do setor terciário? Então, foi o que a gente acabou de falar. Então, ela trabalha onde para vender a roupa? Ela trabalha na fazenda, na plantação, ela trabalha numa indústria ou ela trabalha num comércio, né? Ela presta um serviço, ok? Então, coloquem com as palavras de vocês. Por que uma pessoa que trabalha como vendedora em uma loja de roupas é considerada trabalhadora do setor terciário? E explique, ok? E a 3. Por que as mudanças? O comércio de bens e serviços passou com o desenvolvimento da informática e da internet. Então, por que houve essa mudança da internet, né? Porque a tecnologia está cada vez mais o quê? Mais avançada, né? Então, as pessoas estão se atualizando na tecnologia. Isso faz com que a tecnologia faz com que dê oportunidade a outras pessoas. Agora, por exemplo, olha que exemplo maravilhoso. Nós estamos de quarentena e não deixamos de estudar. Por conta do quê? Por conta da internet, por conta dessa tecnologia. Se fosse antes da internet existir, lá quando a professora estudava, não existia internet. E aí, se tivesse uma pandemia, eu não estudaria, né? Então, a tecnologia cada vez mais vem para nos ajudar, tá bom?